Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Cérebro, dia 22 de julho. E para falar sobre a importância de cuidar desse órgão tão importante para nós, eu estou recebendo aqui o neurologista, o Dr. Iron Dagoni. Tudo bom, Dr. Iron? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, vai ser um ótimo bate-papo. Um prazer te receber. E já me fala, doutor, quais são os principais fatores que influenciam a saúde do cérebro? O cérebro é um músculo, né? E assim como a gente faz academia, né, para estar com o músculo forte, os braços bem definidos, o cérebro é a mesma coisa. Então, para a gente cuidar da saúde do cérebro, a gente precisa cuidar do nosso corpo de forma geral, né? Uma boa alimentação, exercício físico. Às vezes parece que é chover no molhado, porque todo mundo fala isso, né? Mas para o cérebro, a gente tem muitas coisas já direcionadas. Por exemplo, o exercício físico, a gente tem vários tipos, né? Mas ter pelo menos 150 minutos de atividade por semana já ajuda bastante. Uma alimentação, principalmente aquela que a gente fala que é do Mediterrâneo, com mais oleaginosas, mais castanhas, verduras, menos embutidos, enlatados, sabe? Já ajuda bastante nessa questão do cérebro. Porque às vezes só fala, comer saudável fica muito vago, né? A gente acha que comer saudável é comer folha, né? Só exatamente. Salada. Eles falam muito do ômega 3, né? O ômega 3 a gente vê muito presente nas castanhas, mas muito no peixe, né? Então carne branca é algo essencial para uma boa alimentação e para a saúde do cérebro. E tomar o ômega 3 funciona também? Aquelas pílulazinhas? Interessante isso, e muita gente pergunta, né? O ômega 3, para ele funcionar, tem que ser uma dose muito alta. E acaba que tem dois problemas. Um, custo. Fica muito caro, né? E outra questão é que o gosto de peixe às vezes é muito forte. Porque para conseguir tomar a quantidade de cápsulas necessárias para uma dose necessária para o cérebro, para a saúde de memória, saúde cerebral, é uma dose muito alta. Então, para o cérebro especificamente, é muito melhor pela dieta, muito melhor comer peixe do que tomar aquelas cápsulas. Para outras coisas, vai ter outros benefícios. E me fala, por que é importante manter tanto o cérebro ativo? É aquela questão do músculo, né? Acaba que se a gente não movimenta muito o músculo, ele atrofia. O cérebro é a mesma coisa. Um cérebro que é menos exigido, ele vai ter menos ação e, consequentemente, a atrofia é muito maior. E eu gosto muito do conceito de reserva, né? A gente vai tendo reservas à medida que a gente vai aprendendo novas informações. Então, se a gente faz ao longo da vida várias atividades, aprende muita coisa, faz vários cursos, né? Já viu que pessoas que fazem muitas atividades e têm muitas informações, quando ela envelhece melhor. O cérebro envelhece melhor. Que é o tal do você colhe o que você plantou, né? A leitura, então, é importante. Já ouvi falar fazer palavra cruzada, né? Esses joguinhos, é importante mesmo? É importante. Eu vou ser muito sincero. Eu não recomendo muito a palavra cruzada porque é chato. Mas se a pessoa gosta, não é um problema. E eu digo que eu acho chato pelo seguinte: fazer uma vez é legal, mas se fizer só uma vez e não fazer mais, não adianta. Então tem que ser uma coisa que a pessoa goste. Então tem que ser uma coisa que ela faça hoje, faça daqui 2 dias, semana que vem, nas outras, e continue fazendo. Então, se gostar, é super bem-vindo, porque vai estar estimulando o cérebro, vai estar estimulando o raciocínio, vai estar de forma ativa mexendo com a cognição, a atenção, memória. Então é legal. O problema é não fazer. E dentro disso, leitura é algo espetacular. É algo que inteste, né? Muito bem. É algo que a gente vai adquirir novos conhecimentos, então aumenta a reserva. E vai estar tendo um estímulo cognitivo de você fazer novas memórias que lá na frente, caso você perca, você vai ter muita memória para perder. Doutor, e outro mito, né, que o pessoal tá falando, eu não sei se é verdade, que a musculação ajuda a prevenir alguns tipos de, acho que demência, é verdade? É verdade. E isso de uma forma bem objetiva. Tem vários estudos falando sobre isso, porque musculação, academia, exercícios, é muito pensando em musculatura. Quando a gente vai perdendo musculatura e tem uma perda muscular normal do passar da idade, do envelhecimento, né, chega num ponto de você perder tanto que pode ser uma doença. Tem até nome, que chama sarcopenia. Então a perda de músculo leva a um pior envelhecimento,
a uma piora da memória e até maior risco de demência. Olha só. E muito do que a gente preocupa com pessoa idosa é de cair, né? Isso. Uma pessoa com menos músculo, se ela cai, a chance dela machucar é maior. Então, assim, são várias questões que perder músculo por não ter feito exercício, academia, acabam piorando para o idoso. Outra coisa, doutor, a gente, depois da Covid, muitas pessoas relatam a perda de memória. Eu sou uma dessas pessoas. É mesmo. E memória recente, não é memória assim, né, antiga e tal. Tem como melhorar isso? Tem algum exercício para melhorar a memória, foco? Tem. O do Covid, eu gosto muito do exemplo seguinte. Já viu quando a gente vai na cozinha, você abre a geladeira e fala assim, por que eu abri? Ah, mas é demais. É isso que acontece. O Covid mesmo. faz isso com a vida, né? Então, assim, não sei se é o que você sente, assim, no dia a dia. Mas o Covid faz isso, é uma memória de curto prazo. Isso. Que depende muito da atenção. E aí, ele faz isso e já tem comprovação. Tanto é que chama síndrome pós-Covid. Hoje a gente já tem tratamento para isso, a gente já consegue usar algumas medicações que melhoram isso. Então, isso é uma coisa. Outra questão é que você perguntou sobre algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a atenção, foco. Você, como mulher, vai entender isso melhor do que eu. Mulher tem uma facilidade maior de que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem. Eu já aceitei como homem que eu não tenho a capacidade de fazer isso bem. Então, eu sempre tento fazer uma coisa de cada vez. E quando a gente tem problema de atenção, de foco, esse é o ideal. É tentar minimizar a quantidade de atividades que a gente faz ao mesmo tempo. Porque concorda, se a gente está aqui, ó, cozinhando, falando no telefone, olhando o bebê, pensando em outra coisa, a chance de você ter um erro é muito maior. Porque você está usando muita atenção dividida. E atrapalha, é difícil, né? Então, quando você já tem um problema de atenção, de memória por um Covid, por exemplo, se você pega para fazer várias atividades, piora muito sua atenção, seu foco. Então, primeira dica é fazer uma coisa de cada vez. Eu já aviso quem trabalha comigo. Fala, gente, olha, eu fiquei com a sequela do Covid, vocês vão ter que me falar várias vezes o que eu tenho que fazer, porque senão eu vou esquecer. Exatamente. Mas tem tratamento, bom é isso. E uma coisa legal é a agenda, né? A agenda é muito importante. Hoje, algumas das vezes, a gente não consegue carregar mais aquela agenda física. E até para quem está com problema de atenção, acaba perdendo, né? Porque esquece em algum lugar. Então, eu recomendo muito o celular. Hoje o celular tem agenda digital, tem bloco de notas, Evernote, lembretes. Então tem várias coisas que ajudam a gente, de forma digital, que está com a gente o tempo todo, para evitar esquecimento. E o jogo do xadrez? A gente tem esse mito também. Ele é importante, ele ajuda o desenvolvimento do cérebro? O jogo de xadrez é muito complexo, né? Então, assim, ele é uma atividade que demanda várias funções do cérebro, desde atenção, memória, planejamento, monitorização, por exemplo, uma expectativa, né? Você começa a projetar não só a sua jogada, mas o do oponente, e consequentemente está estimulando várias áreas do cérebro. Então, para o cérebro, o jogo de xadrez é muito legal, porque não é simplesmente um joguinho, ele exige várias áreas. E existem esportes que também fazem isso, não só com esporte de tabuleiro, mas esportes como o tênis, às vezes até futebol americano, que tem algumas estratégias que, por mais pareçam simples, demandam algumas atividades quando a pessoa quer. Quando está interessada, Exato. Né? E aprender outro idioma, doutor? Isso é legal. É bom? Muito. E é tão engraçado que às vezes a gente tem pacientes que têm uma lesão que ele perde a área de um idioma específico, mas preserva outro. Então, por isso é tão importante o idioma, porque nem sempre, e na verdade, na maioria das vezes, essa informação desse novo idioma vai ser guardada em uma nova área. Então, são várias áreas? São várias áreas. Só. Cada área do nosso cérebro é responsável por uma coisa. Você comentou até do mito, né? Tem um mito que a gente só usa 10% do cérebro. Isso. A gente usa 100%. Só que a gente usa 100% não ao mesmo tempo. A gente, para lembrar de um idioma, para aprender um novo idioma, a gente vai usar uma área específica. Para a gente conversar aqui, você está atento em mim, eu estou conversando, aí eu te escuto, você fala. A gente está usando outras áreas. Então, assim, cada vez a gente usa uma área a mais, outra a menos, mas a gente consegue usar tudo. O cérebro, eu acho muito fascinante, né? Que ele é muito complexo também, né? Eu sou suspeito para falar, acho fascinante também. É muito legal. E para dormir? Todo mundo fala que dormir faz bem. É verdade? Tem um horário específico? Quantas horas específicas de sono?
O sono é essencial, né? Para a gente descansar, para a memória, para a longevidade, reduz risco de derrame. E eu gosto muito da ideia para a memória, porque o sono é importante para a gente guardar memórias, né? O sono profundo principalmente, e para a gente esquecer. Porque você imagina se a gente lembrasse de tudo. Também esquecer é importante. Importante. Você limpar o HD, né? Porque se lembrar de tudo, tem alguns traumas que a pessoa não vive. E dores, né? A gente não lembra de todas as dores que a gente sentiu, de uma pancada. Poxa, ainda bem que essa dor passa. Seria muito difícil lembrar de tudo, né? Então, o sono é importante pensando em memória e nisso. E para a gente descansar. Um cérebro que não está descansado, o funcionamento dele é pior. Já viu quando a gente dorme mal, que no dia seguinte o rendimento é menor? Não, tudo é a disposição, tudo, né? tudo, Então, a atenção, sim, tudo. E até o nosso aspecto, né? A gente fica não tão disposto, não está tão animado, a pele não está tão boa. Então o sono é importante de forma geral. E tem horas específicas? Precisa ser 5 horas de sono, 6 horas de sono, ou cada organismo é um? Eu confesso que eu não gosto muito da rigidez de horário. Assim, nossa, você tem que dormir 6 horas. Porque depende muito do que a gente chama de cronotipo. Ou seja, cada pessoa vai ter um jeito. Assim como a gente tem o biotipo, né? Pessoa mais magra, mais baixinha, mais alta, tem o cronotipo, que é o perfil do sono. Tem pessoas que precisam menos de sono para estar bem, tem pessoas que precisam de mais. E a tal das 8 horas, que todo mundo fala, isso é uma média, né? Foi estudada a maioria da população, e as 8 horas pensando na população de meia idade. Então, ela pode dormir 8 horas bem, 10 horas, 6 horas. Vai depender de cada pessoa. E quanto mais a gente envelhece, menos precisa de sono. Já viu o neném? Dorme 18 horas. 18 horas. É um sonho para toda mãe, né? 18 horas. Exatamente. E você vê outro neném que às vezes não tem tanto sono. É de perfil. E o idoso, às vezes, dorme 5 horas e está tudo bem. Porque a necessidade do organismo vai mudando. E tem algum, assim, exercício físico específico para a pessoa envelhecer bem? Falar, eu não quero depender tanto, né, quando chegar, sei lá, para os meus 90 anos, né? Então, desde já eu quero fazer um exercício para ser mais independente. Não tem um específico. O melhor exercício é aquele que você faz. Então, é melhor você fazer algo do que você fala assim, nossa, eu tenho que fazer esse tipo de exercício, mas você pega e odeia. Aí você faz um mês e para. Então, a melhor coisa é você pegar algo que você gosta, porque até seu engajamento vai ser maior, né? Então, desde atividades, por exemplo, de reabilitação, fisioterapia, pilates, como atividades mais aeróbicas, como atividades de esporte ou de academia. Mas é importante fazer. E o ideal, pelo menos 3 vezes por semana. E a leitura? Porque eu falo muito assim, quando eu chegar no 90, graças a Deus estou longe, mas assim, quando eu chegar no 90 eu quero estar lúcida, sabe? Para conversar com os meus bisnetos, meus netos e tal. Aí a leitura ajuda também ou não tem? Isso é muito do organismo da pessoa, cada um envelhece de um jeito. A leitura ajuda demais. E, como eu te falei, é a mesma ideia do você colhe o que você planta, né? E a leitura você vai estar aumentando aquela tal de reserva cognitiva. Se você faz exercício físico, se você cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, você vai tendo estímulos cognitivos, ou seja, aprendendo coisas novas, leitura, línguas, jogos, né? São estímulos cognitivos. E outro estímulo muito legal é convívio social. Convívio social é muito importante para o cérebro. A pandemia fez muito mal para a gente, né? Que restringiu todo mundo. Nós somos seres que vivemos em sociedade, né? Certo. Doutor, tem um mito que fala assim, fulano é mais inteligente, outro fulano é menos inteligente. Existe esse QI mesmo? Existem pessoas mais inteligentes que as outras? O QI existe, só que não é algo fixo e imutável, né? Depende muito. A pessoa já tem um QI dela, que ela vai desenvolvendo ao longo do tempo, mas só isso não é suficiente para falar que é uma pessoa inteligente. E então, assim, existe a questão do meio, existe a questão do estímulo, existe a questão do quanto ela vai agregando coisas e aumentando a reserva dela. Porque não adianta uma pessoa ter um QI muito elevado e nunca agregar informações, não ler, não aprender coisas novas. E inteligência, cada vez mais a gente vê, e tem até alguns estudiosos que falam, que existem vários tipos. Tem lugares que falam que existem 9 tipos de inteligência. Né? Olha só. Se a gente for pensar, inteligência não quer dizer uma pessoa que sabe resolver bem um problema, mas também inteligência emocional.
de lidar com situações que às vezes desconfortáveis. é até mais importante, né? Porque Exatamente. às vezes a gente enfrenta situações que a inteligência emocional é que vai dominar, né, ali. Exatamente. Doutor, me fala uma coisa. Hoje em dia nós passamos por vários tipos de estresse, né, em todas as áreas. E o estresse crônico, ele afeta a memória, afeta o desenvolvimento cerebral? Sim, o estresse leva a vários problemas. O estresse leva a... Eles falam muito da questão inflamatória, né, de radicais livres, e o estresse leva a dores crônicas, leva a piora do sono, a piora do humor, aumento de dores. O estresse leva a esse tal de estresse oxidativo, de inflamação e inflamação cerebral, né? O estresse, assim como pressão alta, diabetes, acaba sendo um fator de risco cardiovascular. Então aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, que é o tal derrame. Então o estresse, por mais que seja fácil falar, né? Você tem que evitar estresse, é algo importante, que a gente tem que monitorar e sempre pensar nisso para a gente tentar diminuir no dia a dia. Doutor, e quais são as principais causas de demência e como que nós podemos preveni-las? Legal. A principal demência é a que a gente mais ouve falar, que é a doença de Alzheimer. Hoje no mundo e também no Brasil, Alzheimer seria 60% a 70% a depender do lugar específico. Ou seja, é uma causa bem importante, né? A maioria de forma assim, em números bem expressiva. Mas existem outras causas de demência, como demência alcoólica, demência vascular, de pessoas que não cuidam da pressão, diabetes, colesterol, demências um pouco mais atípicas, né? Demência frontotemporal. A frontotemporal a gente ouve muito falar que é o tal do velhinho que frontalizou, começou a falar besteira, falar umas coisas que não deve. Tem até atores, né, que estão sendo diagnosticados com ela, né? E assim, nem toda deve ter desse jeito. Existe a demência frontotemporal para alteração de linguagem. Às vezes a demência frontotemporal pode ser por apatia. Então, ter a demência frontotemporal também não quer dizer que vai ser o senhorzinho que fala besteira. Existem vários tipos. Então, demência nem sempre é Alzheimer e nem todas são iguais. Então é importante a gente cuidar e até pensando nisso. E como que diagnósticas que é Alzheimer ou que não é? É através de exames? Como que eu posso... Eu tenho um parente e falou, agora está na hora de levar ele no neurologista. Legal. Primeira coisa que eu acho é a consulta. Exame ele tem que ser complementar, ele não é o principal. Ele tem que complementar o raciocínio. Ele tem que ajudar você a falar assim, olha, eu estou precisando confirmar se é isso ou aquilo. E muitas das vezes a gente consegue saber qual que é através da história, conversando, examinando o paciente, fazendo testes no próprio consultório. A ressonância ajuda a gente a confirmar essa hipótese. E hoje a gente tem exames específicos, principalmente para Alzheimer, que a gente faz coleta de líquor, que é um exame da coluna, não sei se eu vou falar, que a gente consegue fazer o diagnóstico de forma precisa através de biomarcadores, que mostram especificamente proteínas presentes na doença de Alzheimer. Doutor, para encerrar nosso programa, que conselhos você daria para alguém que deseja melhorar a sua saúde mental? Eu acho que a ideia do conselho é sempre estar ativo, é sempre estimular o cérebro, é sempre pensar que para você ter um bom envelhecimento lá na frente, você já tem que cuidar desde novo. Desde a nossa idade, já tem que colocar em prática exercício físico de forma regular, leitura, aprender sempre algo novo e cuidar da saúde não só física, mas mental. Hoje a gente vive uma sociedade muitas vezes doente da parte cerebral e mental, e a gente tem que cuidar disso. Às vezes tem um preconceito e o ideal é a gente evitar esses preconceitos. Então cuidar desde já. Doutor, muito obrigada, viu? Foi muito bom e eu já vou deixar o convite para o próximo programa para a gente falar mais sobre saúde cerebral. Bacana, foi um prazer e estou aberto a novos convites. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.